Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais este simulado de bancas. Hoje a nossa conversa é sobre a Sesgran Rio. Sesgran Rio, professor Carlinhos, mas antes de falar da Sesgran Rio, eu queria dizer que hoje é sexta-feira. Mas você tá todo arrumadinho como se fosse outro dia da semana e eu tô livre, leve e solto, porque hoje é sexta com meus músculos de fora. Eu concordo que você está livre, você está solto, esposa pode não gostar dessa frase, mas leve, eu tenho certeza que você não está. Estou sim, professor William. Mas a minha blusa é M e tá bem legal. Tá vendo? M? É M essa. Coitado, botei e funcionou, então é isso. Gente, eu estou vestido a caráter para poder receber os meus convidados que são especiais, que hoje estão aqui no canal. Já o professor Carlinhos, ele tá achando que vai jogar golfe, né? Então ele tá aí com a... Na verdade, joga tênis com a minha camisa. Lacoste dos pedagógicos. Galera, hoje é dia de simulado e é simulado temático. E o nosso tema não é só de conteúdo. Conteúdo a gente já fala aqui sempre no canal e hoje a gente vai falar também, mas especialmente a gente vai falar de uma banca que é a Sesgran Rio. A Sesgran Rio é uma banca muito conhecida, que durante muito tempo ela teve um império, né, professor Carlos? Sim, pode falar? Ela tem mais de 40 anos de trabalho. Mais de 40 anos. Ela já realizou provas, por exemplo, em consórcio com o Enem, uma prova gigantesca. Verdade. Ela já fez provas, por exemplo, de avaliação de larga escala do ensino fundamental. Verdade. E sem falar dos concursos públicos, então ela já fez muita coisa. É porque ela não é só uma banca de seleção de concurso, ela também tem Faculdade Sesgran Rio, Instituto Sesgran Rio com ações sociais. Então, por isso ela faz tantas ações, não só no mundo dos concursos. Mas, falando de mundo dos concursos, tem muito concurso feito por eles. Isso mesmo. Mas, professor Carlinhos, tem que brindar, né? Sexta-feira, nosso chá de boldo. Se a Sesgran Rio ela já esteve, então, aí nesse panorama, já esteve na vitrine, hoje ela não realiza mais provas tão grandes. Ela tem experiência, ela já fez provas na área de tribunais, a área bancária ela dominou durante muito tempo, anos. Exatamente. Mas hoje nem tanto. Então, de repente, se você vai fazer uma prova da Sesgran Rio, você tem sim um banco muito grande de questões para poder fazer. E aí a gente agora vai dar algumas dicas e vai fazer um raio-x dessa banca para que você possa entender. Professor Carlinhos, que primeira característica, que primeira dica você daria para a galera ao falar aí da Sesgran Rio? Posso ser negativo? Pode. Então, beleza, ela copia questões de outras bancas, copia questões dos próprios concursos dela. Então, a primeira dica que eu tenho para você, faça todas as questões possíveis da Sesgran Rio. E continue treinando com questões de múltipla escolha, que é geralmente o modelo que ela utiliza. E aí, essa é uma dica que a gente sempre dá, fazer muitos exercícios, mas aqui ela ganha muito mais sentido, já que a banca costuma ficar emendando questões, juntando questões que já existem ou copiando na íntegra. Então, essa já é uma primeira dica aí muito legal. Essas dicas que o professor Carlinhos falou, vale a pena a gente esmiuçar. Em que sentido? Sempre a gente fala aqui em todos os simulados, faça questões da banca, faça questões da banca. Agora, Sesgran Rio, se você fizer, além de você conhecer a banca, pode cair a mesma questão. Verdade. Isso já aconteceu. Então, faça mesmo. Pegue as provas anteriores. Além disso, professor Carlinhos, é importante a gente lembrar que a Sesgran Rio, ela é uma banca que ela normalmente apresenta um edital mais detalhado, mais extenso, e ela tende a cobrar quase todos os tópicos do edital. Então isso faz com que... E na ordem ainda. Na ordem. Isso faz com que o professor, quem estiver estudando, não consiga prever exatamente o que vai cobrar. Por exemplo, fala do CESP. Tem 3 conteúdos. A gente sabe o que é prioridade no CESP. A Sesgran Rio não. Ela, por conta do número de conteúdos, da diversidade que ela tem ali, de conteúdos programáticos, não é possível você prever exatamente o que vai ser cobrado. Viu? Beleza, eu tenho mais uma. As questões são diretas e muito se assemelham com as questões da FGV ou da FCC. Isso mesmo. Então elas também vão ser fonte de apoio aí quando você estiver buscando questões. Então questões diretas são geralmente enunciados que não são tão longos, não cansativos e alternativas pequenas e objetivas que levam você a acertar de maneira direta. Esse tipo de questão faz com que a prova seja de caráter mediano, de mediano para fácil, o que eleva muito a nota de corte entre os aprovados. E qualquer erro pode significar que você vai estar fora da prova. Por isso, muito treino e atenção durante a realização da prova, já que um erro pode tirar você das primeiras posições. A Sesgran Rio, ao cobrar questões de legislação, ela muitas vezes vai além disso, principalmente para tribunais. Para a área da educação isso é um pouquinho mais brando, mas cobrando ali jurisprudências, doutrinas. Então, muitas vezes a leitura da lei não vai solucionar
100% ali das questões. Então, é preciso que você tenha um entendimento além daquilo. Isso privilegia um candidato atualizado, isso privilegia um candidato que esteja contextualizado com aquilo que a gente está falando. Então, por exemplo, aqui na área da educação, não é costumeiro, né, professor Carlos, a gente cobrar doutrinas, cobrar súmulas, jurisprudência. Mas sabe o que eles fazem na educação? Eles colocam o número das leis que alteraram as leis antigas. E isso faz com que isso gere uma confusão na sua cabeça. Mas sempre fique atento. As leis que alteram a LDB, por exemplo, a gente não costuma estudá-las. Vamos lá, um exemplo. A Lei 12.796, que até tem uma questão dela aqui hoje. Era a principal lei que alterou a LDB, mas a gente não fica estudando só ela, a gente estuda a LDB atualizada. Então, você precisa estar aí antenado para entender essas atualizações, mas sempre esteja com o texto atual da LDB na ponta da língua para fazer as questões. E aí vai outra dica, né, gente? Se qualquer questão de qualquer banca vai estar a legislação, busca a legislação atualizada. Aqui a gente está falando de legislação em âmbito nacional, você vai buscar lá no site do Planalto. Seja a LDB, seja o Plano Nacional de Educação, o Fundeb, qualquer legislação que a sua prova vá cobrar, você precisa estudar de maneira atualizada. E aí, vai uma dica também, professor Carlinhos, principalmente quando a gente vai falar de língua portuguesa. Língua portuguesa cai em todas as provas. Cai aí em todas as bancas, é primordial que você saiba a língua portuguesa. Mas a banca, ela ama cobrar o quê? Charges, imagens, gráficos. É verdade. Então a interpretação disso e é preciso também. Se estende, né? Às vezes não é só em português, a gente às vezes vai ter questões com charges, gráficos, imagens também em outras matérias, mas português elas fazem muito isso. Exatamente, você pega ali um gráfico, saiu lá alguma coisa relacionada ao PIB, a expectativa de vida do brasileiro, e aquilo normalmente é cobrado. Não é à toa que a SES Gran Rio ela faz muitas provas do IBGE também, não é verdade? Verdade. Olha aí, ó. As provas do IBGE muito cobram de atualidade e questões demográficas do nosso país. Então a SES Gran Rio ela tem essas características muito específicas, definidas, tá? Né? E que, se a gente fosse parear ali, como o professor Carlinhos falou, seria com a FCC. A FCC é um pouquinho mais complexa, né? Mais difícil, as questões das SES Gran Rio vai ser mais fácil. Então você quer treinar difícil? Pega ali a FCC também. Nossa, eu vou fazer uma prova e não tem determinado conteúdo. Busca ali também da FCC e aí você vai estar no caminho, na direção, tá? Fechou. Professor, antes de começar a resolver as questões, quero pedir para a galera que está nos assistindo, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, deixa o sininho das notificações ativas, dá um like no nosso vídeo e eu posso pedir mais um favor? Deixa um comentário se você não está assistindo online com a gente. Se você está offline, deixa o seu comentário aí no nosso vídeo, indicando qual banca que você quer ver aqui a análise e quer ver também questões corrigidas para orientar aí a sua preparação. Vamos então? Professor Carlinhos, porque quem chegou aqui agora, né, tem que saber que toda semana a gente faz simulado de uma banca. Sim. E quem dita as bancas aí pra gente são vocês. A gente lê os comentários e fala, estão pedindo tal banca, vamos fazer semana que vem? Então, se você sabe a banca aí que você quer que a gente fale, mas se você não externalizar, não deixar um comentário aí pra gente, fica difícil da gente entender o que calado quer. Né, verdade. Hoje, 18 de setembro, o dia que esse simulado está aí na nossa plataforma, você está tendo questões pedagógicas do SES Gran Rio, mas no próximo dia 25 eu não sei que banca será. Então, vamos lá, estou esperando seu comentário. Vamos em frente, galera. Dá uma olhada na tela para a primeira questão de hoje. Cargo de pedagogo da Unirio. Ele disse o seguinte: o acesso à educação é direito público subjetivo e deve ser obrigatório, de acordo com a LDB, com redação dada pela Lei 12.796 Olha, você acabou de falar, né, professor Carlinhos? A lei que alterou a LDB. E ele está querendo saber qual é, professor William, o ensino obrigatório. Olha só que tranquilo. Vamos então explicar um pouquinho sobre esse ensino obrigatório. A educação, ela é bem ampla mesmo. A educação no nosso país, ela vai ser vista num nível que é o nível de base, que é a educação básica, a sustentação da formação do indivíduo, e também o nível superior, a educação superior, que é uma formação mais específica, pontual, para resolver as demandas da sociedade. A educação básica vai iniciar-se lá na educação infantil, onde o estudante vai ter o cuidado e a educação necessária para se constituir de maneira completa e também aproveitando a escola para complementar as ações da família e da comunidade. Depois ele vai passar pelo ensino fundamental, uma etapa de formação básica do indivíduo, onde ele vai desenvolver as habilidades da leitura, da escrita e do cálculo e vai ainda constituir os valores onde se assentam a solidariedade humana. E ele vai se especializar lá no ensino médio, aprofundando os conhecimentos do ensino fundamental
e tendo contato com a ciência, a tecnologia, a cultura e o trabalho. Após isso, nós vamos ter educação superior, que vai ter cursos sequenciais para aqueles estudantes que têm uma licenciatura, uma formação curta e específica, os cursos de graduação já conhecidos pela grande maioria das pessoas de licenciatura ou de bacharelado, os cursos de pós-graduação que especializam as pessoas aí após a graduação em uma área de formação, podem ser especialização, mestrado, doutorado, e ainda cursos de extensão que levam conhecimento à comunidade acadêmica. E aí a pergunta da nossa questão era falando da educação obrigatória. E professor Carlinhos, onde é obrigatório? Você me trouxe toda a divisão da educação, mas onde é obrigatório? Obrigatório você vai ter que se atentar que é dos 4 aos 17 anos, beleza? Então, primeira coisa, a gente vai entender, está na educação básica ou na superior esses 4 aos 17 anos? Está dentro da educação básica. Mas é toda a educação básica? Não, não é toda a educação básica, porque a educação infantil ela vai se dividir em creche, que é de 0 até 3 anos, e na pré-escola, que é de 4 a 5. Então a creche não vai ser. Então, eu não vou marcar a educação infantil, eu vou marcar todo o ensino fundamental, que é de 6 a 14, e todo o ensino médio, que é de 15 a 17. Mas na educação infantil eu vou marcar apenas a pré-escola. Então, onde está marcado aqui, com o meu marca-texto amarelo, é aquilo que é obrigatório e também gratuito. Beleza? Então, é obrigatório e gratuito. Artigo 4º é a referência para isso. Beleza? Então, o que é obrigatório e gratuito? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Vamos então marcar a questão, que foi muito direta, inclusive, só perguntou a idade, professor William. A idade, logo, é dos 4 aos 17 anos. Para você que é aluno dos pedagógicos, não vai ficar somente nisso, vai entender que é na pré-escola, mais o ensino fundamental, mais o ensino médio. Gabarito para a questão, letra B de bola, professor William, lá, conferido, bem tranquilo. Passo para você agora o bastão para você fazer mais uma questão que trata das incumbências da União. Professor Carlinhos, mas não é você que é o doutor LDB? Sim. Então, por que você não faz todas de LDB? Porque tá bom, eu faço. Você quer que eu faça, eu faço. Não, vou fazer, tá bom? Porque se tá. você é o doutor, eu sou um paciente. E aí, professor Carlinhos, eu preciso ter alta, né? Então você vai ver se agora eu tive alta ou não, relacionado aí à Lei de Diretriz e Base da Educação, tá bom? Cara de madeira. Vamos lá, então. A Lei de Diretriz e Base da Educação, a LDB, é a Lei 9394, 1996. Isso aqui parece um telefone, né? Parece um telefone, professor William. Nos artigos 8º a 12º, define as incumbências da União dos Estados, dos municípios e dos estabelecimentos de ensino na organização da educação nacional e incumbências da União. Galera, então vamos lá, ó. Aqui, essa questão ela vai cobrar pra gente aí, ó, os artigos 8, 9, 10, 11 e 12. São 5 artigos. E eles são bastante importantes. Mas ele, no final, ele quer saber a incumbência da União. Vamos então colocar aqui. Professor Carlinhos, você faz uns círculos. Eu vou tentar fazer uma escadinha, tá bom? Tá bom, vai lá. 8, 9, 10, 11, 12. Olha, ó. Galera, aqui então, olha só, vamos colocar aqui os artigos. Artigo 8º, artigo 9º, artigo 10º, artigo 11º e artigo 12º. Aqui você vai precisar entender qual é o assunto de cada um desses artigos. O artigo 8º, ele vem falar que União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos esses entes, vamos colocar aqui, ó, União, Estados, Distrito Federal e municípios atuam em regime de colaboração. Professor, o que o artigo 9º fala? Aí a gente vai começar agora a especificar cada um desses entes federados aqui. Eu vou ter um artigo para falar de União, depois eu vou ter um para poder falar aqui dos outros, cada um para poder falar dos outros entes federados. Deixa eu colocar aqui outra cor, aqui isso. Vamos lá então. Eu vou ter o artigo 9º que vai trazer para a gente então quais que são as incumbências da União. As incumbências da União, professor Carlinhos, são incumbências macro, são incumbências como, por exemplo, elaborar o Plano Nacional de Educação, organizar e manter os órgãos e as instituições oficiais do sistema federal, prestar assistência técnica e também financeira dos estados. Então, são incumbências amplas, tá? Bom, o artigo 10º não vai mais falar da União, né? Não. A gente vai falar dos estados. Isso mesmo, dos estados. Depois dos estados eu tenho quem? Eu tenho os
municípios. Então, vamos colocar aqui, ó. Os municípios, que é no artigo 11º. Municípios, isso. E no artigo 12º? Aqui eu vou falar da incumbência dos estabelecimentos de ensino, ó. Estabelecimentos. Vulgo escola. Vulgarmente pensando. Mas vamos mais amplo aqui do que a questão pediu. A questão pediu até o 12, nós vamos colocar o 13. O 13 é a incumbência de vocês que estão me assistindo aqui, ó, dos docentes, beleza? Dos docentes, tá? Assim, professor Carlinhos, a gente tem a estrutura, então, dos artigos. O que as provas gostam de fazer? Elas gostam de pegar isso aqui, ó. Uma incumbência que é do estabelecimento de ensino e dizer que a incumbência ela é de quem? Do docente. Pegar uma incumbência do município e dizer que ela é uma incumbência dos estados. E isso aí dificulta na hora da prova. Por isso, então, você vai lembrar, o mais simples desses artigos aqui é o 8º, que é que vai falar que é regime de colaboração. Mas depois você tem que pensar, o que eu estou falando? É uma incumbência da União, é do Estado, do município, do estabelecimento ou então do docente? Por exemplo, professor Carlinhos, elaborar e executar a proposta pedagógica. É uma incumbência da escola. Exatamente, dos estabelecimentos de ensino. Se eu falar assim, ó, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Dos municípios, perfeito, porque são normas complementares. Se eu falar elaborar o Plano Nacional de Educação. Nacional é União. Só pode ser União. É essa a relação que você precisa fazer. Se eu colocar assim para vocês, ó, participar da elaboração da proposta pedagógica. Aí é operacional. Quem operaciona é professor. É o docente, o professor. Gente, não tem como você decorar as incumbências de todos. Mas você precisa fazer uma lida naquelas incumbências e você relacionar e parar para poder pensar com a cabeça mesmo. A amplitude delas mesmo. Exatamente. Amplo aí dentro. Até chegar no micro. E elas sempre conversam, tá, gente? Então, vamos agora usar essa organização para a gente poder acertar a questão. Vamos lá? Olha só, se ele falou que ele quer as incumbências da União, nós vimos que as incumbências da União estão no artigo 9º. Vamos lá, é competência da União elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando suas ações com as dos municípios? Não, né, gente? Essa vertente aqui que ele está trazendo pra gente vai estar diretamente ligada à incumbência de quem? Dos estados, porque ele falou em consonância com as diretrizes e os planos nacionais. Aquilo que o Estado elabora tem que estar em consonância com as políticas nacionais e também deve estar coordenado com os municípios. Então a letra A não pode ser. Letra B, coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação? Perfeito, o papel da educação de coletar, de analisar e disseminar. Isso ela faz normalmente por meio das avaliações, não é isso, professor Carlinhos? Exatamente. Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade no ensino fundamental. Também não vai fazer parte aí das incumbências da União, beleza? Aqui a gente vai estar falando aí dos estados ou dos municípios. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas aulas estabelecidas. Não é uma incumbência também da União. Articular-se com a família e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, também não. Aqui, então, é preciso que vocês se lembrem de cada um daqueles entes, de cada um, na verdade, de cada um daqueles artigos que vem trazer as incumbências específicas de cada uma delas. Essa daqui, ó, coletar, analisar e disseminar informações sobre educação, cai muito em prova, viu? Eu já vi outras questões aí de outras bancas, inclusive, falando sobre isso. Sabia que isso se materializa em um documento? Em um documento? Qual é o nome do documento? Você nunca trabalhou diretamente com ele. É a parte legal, você nunca precisou trabalhar diretamente com ele. Documento? É um documento chato pra caramba. Que o pessoal da secretaria odeia preencher os dados. Censo escolar. Censo educacional. O escolar é da escola. Então, se o secretário preenche o censo escolar. Isso. Mas coletar todas as informações em função da União gera o censo educacional. E é chato pra caramba, pra quem nunca mexeu, é muita informação. E o INEP faz isso. O INEP é o responsável, é o órgão nacional que faz isso. Muito bom. Fechou? Então, confere lá o gabarito, galera, se é a letra B mesmo. Vamos ver aqui? É a letra B? Vamos então para mais uma que agora é comigo, professor William. Vai lá. Vamos lá. Conforme o artigo 3º da LDB, e para quem ainda não está ligado, artigo 3º, artigo dos princípios. Beleza? O ensino será administrado com base nos seguintes princípios, à exceção de um. Meu Deus do céu! Falar de princípios, gente, é falar de onde vou balizar a educação do nosso país. Então, os princípios que estão lá na Constituição, no artigo 206, e reafirmados na LDB, no artigo 3º, eles são muito importantes. Lembrando a questão, está falando da LDB, então só vou listar os da LDB, que são em número de 13, e eu vou aqui colocar uma palavra apenas para lembrá-los de cada um destes nossos princípios. Josis Cleide, quais princípios você conhece?
Vamos ver se ele está lembrando das aulas. Joscleide, tá acordado? Quais são os princípios da lei Quais de diretriz básicas da princípios educação? da lei de diretriz e base que você conhece? Pode colocar a tela da gente, Joscleide. Coloca em você. Coloca em você, fala aí. Pluralismo de ideias, olha só, segura que eu vou anotar, gente. Pluralismo, vou colocar aqui no terceiro, tá? Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Mais um, Joscleide. Valorização do profissional. Ele tá lendo, Ele tá cara. lendo, eu vi agora ele o tá olho dele. lendo o olho dele. Ele baixou tá bem assim, ó. lendo. Gente, Joscleide Tá lembrando da música. Falso, Joscleide. Falso. Gente, o Joscleide, ele não dá pra confiar nele. A gente perguntou, ele foi abrir a LDB, velho. Abriu o LDB e assim, ainda tem um detalhe, ele foi esperto, que ele foi fora da ordem, só que a gente viu o olho dele baixando assim, ó. Entendeu? E o Joscleide fez uma música. E ele cantou essa música. Qualquer dia a gente coloca ela no ar, tá bom? Pra vocês conhecerem um pouquinho das habilidades joscleidianas. Vamos lá, galera. Dá uma olhada na tela. O primeiro princípio é o princípio da igualdade. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Aí eu tenho a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a arte, a cultura, o pensamento e o saber. Eu tenho o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, que o Joscleide falou. Tem a coexistência das instituições públicas e privadas. Eu tenho a gratuidade do ensino público quando ofertado em estabelecimentos oficiais. Eu tenho respeito à liberdade e apreço à tolerância. Tenho a gestão democrática do ensino público, de acordo com essa lei e a legislação dos sistemas. Tem a valorização dos profissionais da educação, valorização dos profissionais da educação. Tem outra valorização, que é a valorização das experiências extraescolares, que é aquilo que o aluno aprendeu fora da escola, é algo que traz uma característica progressista a esta lei. Nós temos ainda a garantia de um padrão de qualidade, então garantia de qualidade. Nós vamos ter outra garantia, que é a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. E por que eu coloquei aqui como 13º? Porque ele foi acrescido em 2018. Temos ainda a consideração com a diversidade étnico-racial e, não obstante a isso, temos também a vinculação entre a educação escolar, as práticas sociais e o trabalho. Então, a educação escolar, as práticas sociais e o trabalho. Professor William, resgatado pelo menos uma palavra que vai ajudar as pessoas aí a lembrar de cada um dos princípios. Joscleide burlou o sistema. E estava lendo, né? Eu quero ver fazer igual eu, que estou aqui sem nada na lei, mas na ordem não dá, porque eu também lembrar na ordem é zoeira. Eu quero ver no dia da prova, né? Se ele vai conseguir fazer. No dia da prova, Joscleide, não tem computador lá do lado, viu, Joscleide? Então você fica ligado. Qual aqui não é princípio? Foi o que a questão perguntou. Então, se eu não falei, é o que está na questão. Dá uma olhada lá. Letra A. A articulação entre educação escolar e orientação para o trabalho técnico já é maconha, né, gente? É orientação entre educação escolar, práticas sociais e o trabalho. Então a letra A já está errada. Valorização do profissional da educação eu falei. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas foi o que o Joscleide falou. Respeito à liberdade, apreço à tolerância é o princípio da solidariedade humana. Igualdade de condições para acesso e permanência é o princípio da igualdade que está aqui. Então, gabarito só pode ser a letra A, professor William. Olha lá, letra A mesmo. Passo para você a palavra. A questão é com você. Muito bom, gente. Fizemos aí várias questões da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas agora a gente vai fazer uma questão sobre as diretrizes curriculares nacionais, as famosas DCNs. Professor Carlinhos, você gosta de DCNs? Gosto, acho legal porque ela ajuda a entender o texto da LDB. Eu sempre fui por essa característica, não que eu estava estudando algo a mais, mas que eu estava estudando algo que me ajudaria a entender melhor o texto da lei e aplicar isso no meu cotidiano. E é sobre ela que a gente vai falar aqui então. Vamos começar a nossa questão? Olha só, a questão fala assim. As diretrizes curriculares nacionais, tais como inscrito no documento Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica do Ministério da Educação, são diretrizes que estabelecem a base nacional comum, definindo orientações sobre. Então, vamos lá para a gente poder estabelecer então para que vão servir as nossas DCNs. Vamos lá. Diretrizes Curriculares Nacionais. Caramba, tinha um tempo que eu não fazia essa letra assim, ó. Chega a tá feia, mas o N eu não vou conseguir fazer, não.
Desde quando você Olha só. pichava nas ruas da Nossa. Ceilândia, né? Não, professor Carlinhos, eu nunca fui pichador. Não? Não. Mas eu fiquei muito chateado um dia, lá no terceiro ano, quando você fez uma piada dessa na Tá bom, minha professor. turma. Uhum. Ó, vamos ver aqui. DCNs. Nossa, gente, não tem tempão que eu não fazia isso mesmo. Olha que legal. Acho que eu vou até comprar um caderno de pintar, professor Carlinhos, tá? Ah, professor Aqui, ó. William, já vejo você. Diretrizes curriculares nacionais. Muito tempo pra fazer isso mesmo. Posso falar uma coisa? Ah. Chegou ontem, então volta pra cá, volta pra cá. Chegou ontem um jogo pra mim, né? Um jogo, comprei um jogo pro meu videogame. E ontem eu fiquei jogando um tempão. Aí eu fiquei pensando, prioridades da vida. Tenho tanta coisa pra fazer, tenho prova da pós, que tá atrasada. Prova da pós. Eu tô devendo 2 provas da pós. Tem materiais daqui pra fazer, tem que Daqui não tem não. gravar aqui. Material daqui pra fazer não, tá tudo em dia meu. O de terça-feira, De terça-feira, é verdade, não tá feito não. né? Enfim, mas jogando videogame, guardem isso. É o videogame que vai te levar para a Secretaria de Tecnologia, professor Carlinhos, tá? Né? Você vai virar aí um influencer digital para poder testar videogames, tá? Valeu. O pedaço desse vídeo, o José me manda que eu vou mostrar pros filhos dele, especialmente pro Gabriel daqui uns 4 anos. Acho que ele vai sentir orgulho disso, tá? Vamos lá então? Olha só. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí da resolução número 4 do ano de 2010, tá? Lembrando que quando a gente fala das diretrizes curriculares nacionais, elas são compostas da resolução e também de um parecer. Para a realidade que hoje a gente vai falar aqui, só a resolução ela já está valendo, tá? A resolução, ela tem uma força de lei, porque ela é um normativo. E quem é que estabelece essa resolução? As diretrizes curriculares nacionais? O Conselho Nacional de Educação. No entanto, que é o que a própria questão fala aqui, ó, as diretrizes do Ministério da Educação. Ok, porque o Ministério da Educação compilou tudo e fez um documento só. Não foi, professor Carlinhos? E lembrar também que o Conselho Nacional de Educação Tá ele é vinculado né? ao Uhum. MEC. E isso, então não tem problema. Mas se a sua prova te perguntar exatamente quem é o CNE, o Conselho Nacional de Educação. As diretrizes curriculares nacionais, como o próprio nome já fala, elas são diretrizes. Se ela é uma diretriz, ela é uma direção. Ela é um norte, viu? Então, ela vai ser uma direção aí assim estabelecida. Além de ser uma direção, vamos colocar aqui, ó, uma direção, ela é curricular, porque ela vai falar sobre a construção de um currículo, tá, professor Carlinhos? E por currículo, a gente também vai entender a construção da proposta pedagógica, viu? Porque a escola ela também tem que ter a sua proposta pedagógica ou o seu PPP. E ela é nacional, por que ela é nacional? Porque ela vai valer para todo o território do nosso país. Públicas e privadas? Públicas e privadas. E aqui é onde a gente vai, então, resumir o que essa questão ela vai cobrar. As diretrizes curriculares nacionais, galera, as nossas famosas DCNs, além de serem tidas como direção para que seja estabelecido e construído um currículo em todo o território nacional, é preciso a gente lembrar que nós vivemos num país gigantesco, num país com dimensão continental, e que o interesse não é de padronizar, beleza? Eu não quero padronizar, eu não quero homogeneizar, viu, professor Carlinhos? Muito pelo contrário, o que eu quero fazer? Ao invés de padronizar e de homogeneizar, eu vou querer respeitar as especificidades. Logo, as diretrizes curriculares nacionais, elas vão então nos auxiliar a construir um projeto de educação nacional. Verdade, quando se constrói o primeiro passo, que é o projeto político pedagógico da escola, o seu currículo e organiza a sua prática, eu estou mudando o modelo educacional que nós temos no país. Perfeito. Ao invés de se padronizar e de homogeneizar, vamos construir um projeto de educação nacional que respeite as especificidades, que respeite as características de cada sistema, de cada escola. É para isso que vão servir as diretrizes curriculares nacionais. Não para padronizar nem para homogeneizar, mas sim para criar um projeto de educação. Esse projeto de educação, ele vai primar pela qualidade social, para que todas as escolas elas tenham qualidade social, garantindo o acesso, a permanência, a inclusão e o sucesso escolar. E isso sem falar ainda que nesse projeto de educação nacional, além dessa qualidade social que aqui a gente está pensando, a gente vai precisar de alguns elementos para que isso possa existir, como a gestão democrática, a formação docente, o regimento, tudo isso articulado com a proposta que então se precisa buscar. Em linhas gerais, o que a sua questão vai cobrar é isso aqui, ó, esse projeto de educação nacional. Você quer ver? Vamos lá quando ela fala assim, ó. Vamos lá. As diretrizes curriculares nacionais, tal como escrito no documento de DCNs, são diretrizes que estabelecem a base nacional comum definindo as orientações sobre. Letra A.
organização, articulação e desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras. E aí, eu preciso organizar? Preciso. Eu preciso articulá-las? Sim. Desenvolvê-las? Sim. E também avaliar as propostas pedagógicas, que são os PPPs de todas as escolas? Para que eu preciso fazer isso aí? Para rever o que está instituído, rever aquelas propostas tradicionais ou aquelas práticas que não vão levar a escola de qualidade social. Gabarito deve ser a letra A. Organizar, articular, organização, articulação e avaliação dos programas de expansão da escolarização da rede pública? Não, né, gente? Até porque as DCNs elas vão valer para todas as escolas, públicas e privadas. Organização, atualização, acompanhamento e avaliação do desempenho docente de todas as redes de ensino. As DCNs elas são uma avaliação do docente? Não. Organização, atualização, reestruturação e avaliação da rede privada? Pública e privada. Organização, avaliação e acompanhamento do desenvolvimento acadêmico profissional? Também não, tá? Dos egressos das redes públicas. Gente, a mais completa, né? E aquela que está de acordo com as DCNs tem que ser a letra A. Vamos dar uma olhada aqui no gabarito? É letra A mesmo, que então vem falar. As DCNs elas vão ter esse papel, organizar, articular, desenvolver e avaliar as propostas pedagógicas de todas as escolas do nosso país. Muito sejam bom. elas públicas ou privadas, tá bom? Boa. Então, professor William, eu nada posso fazer a não ser continuar a correção de hoje com mais uma questão. Dá uma olhada na tela, galera. Questão também da Cesgran Rio que diz: o pedagogo, numa instituição educacional, é o articulador pedagógico, devendo promover as condições para organização do trabalho escolar, numa concepção de gestão participativa. É preciso que esse articulador pedagógico, então ele quer aqui agora conversar sobre funções aí do pedagogo dentro da escola. Esse é o papel aí do pedagogo dentro da escola, nossa conversa de agora. Professor Carlinhos, o que faz um pedagogo dentro da escola? Boa pergunta. Pedagogo. E aí, professor, o que um pedagogo faz dentro da escola? Professor Carlinhos, várias coisas. Corta EVA, faz mural. O que mais? Ele não quis falar aqui do professor prontamente, aquele que atende alunos. Beleza? Tá. Ele aqui está falando, professor William, daquele pedagogo que atua no espaço de ordenação das atividades. Na ordenação, que é a organização. Ordenação que não é feita sozinha, é uma coordenação, ok? Então, ele trabalha num espaço coletivo de cooperação, tá bom? De cooperação. E essa cooperação, a ordenação dá a ideia de integração do trabalho, tá bom? Além disso, é função também do pedagogo promover a formação continuada e a reflexão entre os indivíduos que lá estão. É também função do pedagogo a criação de um ambiente harmônico, propício à educação, harmônico e propício à educação. E além disso, é função também do pedagogo as funções de administrar, gerir e orientar. Beleza? Agora vai ficar fácil resolver a questão. Quer ver? Olha só. O pedagogo, numa instituição educacional, é o articulador pedagógico. Verdade? Quem organiza, quem está ali ligado a todas as pessoas. Devendo promover condições para a organização do trabalho pedagógico, que é um ambiente harmônico propício às aprendizagens. Numa concepção de gestão participativa, democrática, onde todos estão alinhados, é preciso que esse articulador pedagógico faça o quê? Letra A. Execute as decisões do gestor e institua o cumprimento das regras pedagógicas. Aí não está correto não, né, gente? Se eu estou falando de uma gestão participativa, não são as decisões do gestor, são as decisões coletivas, beleza? Que devem ser executadas. Então, a letra A está errada porque ela traz uma ideia de gestão autocrática. Letra B. Estimule novas práticas pedagógicas. Perfeito, isso é importante. A inovação para a conquista de mais aprendizagens. E crie um espaço de competição? Não, a competição não é bem-vinda. Beleza? A ideia é um espaço de cooperação e não de competição. Letra C. Fomente ambientes educativos e formativos, que é o espaço harmonioso, propiciando espaços de trabalho cooperativo e integrado.
aí sim, aí o item está certo, a letra C. Letra D, execute as decisões do gestor, a gente já falou que tem que ser decisões coletivas, então também vai estar errado. E propicie uma competição duplamente errada, está errado ao quadrado. Se subordine as normas e crie espaço de produtividade. A ideia de meritocracia, e no espaço participativo não há hierarquias, então também item está errado. Professor William, gabarito só pode ser a letra C e ela apareceu aqui agora para jovem ser feliz. Eu passo para você mais uma questão agora. Olha aí, ela fala de gestão participativa e eu comecei a falar dela agora. Vou passar para você. Você manda muito bem gestão democrática participativa, essa ideia aí, faça a galera refletir um pouco sobre essa temática. Vamos falar então da gestão participativa, da gestão democrática? Olha a questão. Na implementação da gestão participativa numa instituição educacional pública, é necessário um mecanismo democrático e a institucionalização dos seguintes instrumentos e mecanismos. Então, vamos lá então para a gente poder perceber o que é necessário nessa gestão participativa ligada a essa instituição educacional pública. Primeira coisa, vamos relembrar aqui. Vamos colocar 3 documentos aqui, ó. Constituição, LDB e vamos colocar aqui também as DCNs, que a gente falou delas hoje. Esses 3 documentos, eles trazem pra gente a ideia, os 3, de que a gestão democrática, isso mesmo, a gestão democrática, esse modelo de gestão, ele é, beleza? A gestão democrática, ele é, vamos colocar aqui, ó, o modelo de gestão obrigatória, nos estabelecimentos públicos de ensino. Então, falei de escola pública, acabou. Não tem escolha, não. O modelo de gestão é democrática. Eu não tenho outro mecanismo de escolha. Vai ter que ser gestão democrática. E aí a gente pode se perguntar o que é essa gestão democrática, que é justamente essa ideia que esse item essa questão traz, né? A participação. Se alguém te perguntar o que é gestão democrática, você vai lembrar então que é a participação. A participação onde, professor? Aqui, ó, na tomada de decisões. Ao invés de a gente excluir as pessoas, muito pelo contrário, aqui a gente vai incluir a todos. Todo mundo tem que participar desse processo de tomada de decisão, viu? Todos. Então, a gente vai se lembrar da seguinte ação. Na gestão democrática, todos participam dos momentos ligados, então, à elaboração. Exemplo da proposta pedagógica, todo mundo vai elaborar, mas todo mundo também vai participar da execução da nossa proposta pedagógica, assim como todos participarão da avaliação da proposta pedagógica. Então, isso é quando a gente vem falar do que necessariamente vem ser a gestão democrática, ligada à participação, à tomada de decisão e assim por diante. Tem mais uma coisa que a gente também precisa pensar quando a gente vem falar sobre a gestão democrática, além desse mecanismo aí de participação, além dessa perspectiva de tomada de decisão, são características aí que a sua prova pode cobrar. Por exemplo, a gestão democrática, ela de forma geral, né, claro, você precisa pensar sempre no contexto, ela não vai centralizar, mas ela vai descentralizar as decisões. Vamos colocar aqui, ó, descentralizar, tá? Tem provas que já colocaram centralizar e dependendo do contexto fica correto, tá? Aqui no DF, por exemplo, a gente tem documentos que falam, né? E centralizar as decisões no sistema, tá? Na escola. Então, isso, no sistema público, na escola. Então, ficar ligado aí ao contexto. Outra questão que a gente vai falar sobre a gestão democrática é que ela não vai proporcionar aí a homogeneidade, mas sim a heterogeneidade. Na gestão democrática não deve haver exclusão, mas deve haver a inclusão. Na gestão democrática, a gestão democrática, ela vai entender então que toda a comunidade escolar, e normalmente está bem ligada a essa expressão, né? A comunidade escolar deve participar efetivamente dos processos decisórios. Aqui então a gente caracterizou com 1, 2, 3, 4, 5, ainda falamos das fases aqui que vão envolver a gestão democrática, tá bom? Bom, vamos lá então para a gente poder identificar mais uma ação, quando a gente vem falar de mais uma perspectiva. Vamos resolver nossa questão aqui, então, assim, ó. Na implementação da gestão participativa numa instituição educacional pública, é necessário um ambiente democrático e a institucionalização dos seguintes instrumentos e mecanismos. Eu preciso de projeto pedagógico elaborado pelo gestor, avaliação quantitativa da produção docente e heterogestão. Gente, não pode ser projeto pedagógico elaborado pelo gestor, não. Avaliação quantitativa tem que ser qualitativa e muito menos heterogestão, tá?
a gente vai pensar numa gestão participativa. Essa palavra aqui, por mais que lembre, né, a heterogeneidade, mas essa expressão heterogestão a gente trocaria por uma gestão participativa. Convivência dos conselhos, heterogestão e financiamento privado? Também não, tá? Não é essa ideia. Financiamento privado, indicadores de eficiência e meritocracia. Convivência dos... Não, gente, tá tudo misturado aqui. Eleição, cuidado, tá? Gestão democrática não significa eleição, significa participação. Não posso resumir a eleição, porque existem alguns sistemas que não têm eleição. É um momento só, né? Isso, então aqui não, ó. E a letra E, projeto pedagógico elaborado coletivamente. Lembra daquela comunidade escolar? Olha aí, ó. Composição representativa dos conselhos de eleição do gestor. Gabarito tem que ser a letra E. Vamos dar uma olhada no gabarito? A letra E, porque ela sim vem trazer então a ideia da coletividade, da participação efetiva em todas essas ações. Professor Carlinhos, é com você então a próxima questão. Fechou. É a questão que vai falar aí pra gente de mais uma temática importante dentro de conhecimentos pedagógicos. Galera, tá curtindo o nosso simulado? Deixa o seu like aí, coloca também, se inscreve no canal, deixa o sininho aceso aí, e se você tá assistindo offline, deixa pra gente qual a banca que você quer pra próxima semana. A gente conta aí com o seu comentário para que a gente possa fazer a escolha da próxima sexta-feira, onde nós temos mais um simulado de bancas. Enquanto você ainda tá por aqui, ainda estou com a sua atenção ativa aí e qualificada, eu vou fazer mais uma questão. Dá uma olhada na tela, galera. Um grupo de alunos prepara-se para a semana das avaliações. Meu Deus do céu, isso é velho, isso é das antigas aí, professor William. Isso é muito eu. Alguns estão bem tranquilos porque já vêm estudando ao longo das aulas diariamente. Outros estão despreocupados porque não depositam na avaliação nenhuma importância, logo são esses que reprovam. Outros estão em pânicos, aflitos, nervosos, adoecem com medo de dar o branco na hora da prova. Para os pedagogos atentos ao papel que a avaliação deve ter como norteadora dos novos rumos da educação, essa realidade faz pensar que os professores precisam o quê? Olha só que legal, gente. A avaliação, ela pode ser vista por várias óticas, tá bom? E a ideia da avaliação, como foi posta aqui, uma semana de provas, faz muita referência a uma educação tradicional. Por que, professor Carlinhos? Porque a avaliação ela foi pontual, em um dado momento. Ela foi uma avaliação somativa. E por isso, muitos alunos estavam despreocupados, porque não sabiam a importância da avaliação. Outros estavam amedrontados, porque nessa avaliação pontual somativa, ela também tem caráter disciplinador. É ela que vai causar medo. Porém, a avaliação ela pode ser vista de forma diferente. É assim que nós temos vistos atualmente. Então, coloque atualmente. A avaliação que nós vemos é a avaliação que é processual. É uma avaliação que é considerada uma avaliação formativa, que ao invés de excluir o estudante, quer incluir. Beleza? Não é a ideia de exclusão que é posta aqui. Eu estou falando de uma ideia de inclusão. E o seu principal... O seu principal papel é a garantia das aprendizagens. Essa é a principal função dela. Garantia das aprendizagens. Ela considera o professor e o estudante. O erro do estudante vai balizar as novas ações e replanejar. Então é esse modelo que nós esperamos nos dias atuais, nas nossas escolas. Então eu preciso superar esse modelo da semana de prova para o modelo de avaliação formativa, processual, cotidiana, e é isso que vai fazer com que o aluno reconheça a importância do ato de avaliar, a importância disso na trajetória de formação dele e possa evoluir. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui na questão. Vou daqui para frente, tá bom? Para os pedagogos, atenta aos papéis que a avaliação deve ter como norteadora dos novos rumos da educação, essa realidade faz pensar que os professores precisam terminar com as avaliações? Errado, ela é essencial, ela sempre tem que estar presente. Um bom trabalho, um trabalho com qualidade se faz com a avaliação. Se não tiver avaliação, não tem sentido nenhum. Beleza? Continuando. Deve formular avaliações mais fáceis? Errado. Não é ser mais fácil ou difícil. É ter função, beleza? É entender que qual função, qual sentido tem a avaliação. Inserir indicadores avaliativos ao longo do processo? Aí tá certo.
ao longo do processo virou processual. E aí eu vou avaliando o aluno e não deixo que no final apenas ele seja utilizado aí como um caráter quantitativo, beleza? Substitua provas por autoavaliação? Errado. As provas também são importantes. Todos os instrumentos e a diversidade desses instrumentos é que ajudam a gente a evoluir. Hierarquizar os erros depois da correção das avaliações? Errado, não é hierarquizar, é identificar e trabalhar a partir dos erros e não hierarquizar. Por isso o gabarito, professor William, deve ser a letra C. Olha lá, avaliação temática que sempre está presente nas provas e eu diria em todas as provas nós temos avaliação. E aí entender como ela se relaciona com a organização do trabalho pedagógico, o PPP, as avaliações de larga escala, tudo isso pode ser aí alvo da sua prova, beleza? A avaliação, verdade, a avaliação, ela cai na visão dos autores, cai na visão da legislação, reflexões como você trouxe aqui, né? Então, é muito preciso. E você está se avaliando dentro do processo aí? Você tem que fazer muitas avaliações diagnósticas. Muitas mesmo. E o simulado é uma delas. Normalmente aqui, quem faz parte do nosso Telegram, quem está nas nossas redes sociais, recebe o simulado com antecedência, consegue resolver e na hora da correção vai revisando aqui com a gente e no final a galera sempre coloca no chat. Tinham 10 questões, eu acertei 9, acertei as 10. E aí é legal, tá bom? Fechou. Vamos então falar de um outro assunto agora que vai envolver currículo. Olha aí na tela, ó. A questão fala assim pra gente. Seguinte ideia. Os currículos têm a estreita relação com a história e a sociedade, refletindo questões sociais de um determinado momento. Os currículos são produtores de sujeitos dotados de classe, etnia e gênero. Nessa perspectiva, o papel do pedagogo na instituição de ensino deve ser o de quê, hein? Qual deve ser o papel do pedagogo frente aí ao currículo? Bom, agora, gente, para a gente poder aproveitar essa questão, a gente vai falar um pouquinho mais da visão do currículo mesmo, e depois a gente vai perceber qual que é o papel do pedagogo aí. O que é o currículo? O currículo, professor Carlinhos, ele é um conjunto, viu? Ele é um conjunto de quê? Ele é um conjunto de vários elementos. Ele é um conjunto de conhecimentos, ele é um conjunto de saberes, ele é um conjunto de, vamos colocar aqui, ó, um conjunto de conhecimentos, de saberes, de experiências. O currículo tem que contemplar tudo isso, e não apenas uma dessas coisas. O currículo, e aí quando a gente vem falar de currículo, ele tem aí algumas coisas que caem em prova. Uma delas é quando a gente fala das manifestações, e a outra é quando a gente fala das teorias. Manifestações existem 3. Existe o currículo manifestado aí oficialmente, que é também chamado de currículo prescrito. Eu tenho o currículo real e tenho o currículo oculto. Já quando eu falo de teorias, aí eu tenho outras. E quais que são? Eu tenho a teoria tradicional, eu tenho a teoria crítica e tenho a teoria pós-crítica. Essas são as 3 teorias aí curriculares. Então, ó, manifestações aqui e aqui eu tenho teorias, beleza? Vamos colocar uma característica de cada uma delas aqui. Currículo prescrito, como é que é o currículo prescrito? Currículo prescrito é aquele currículo que ele é estabelecido pelo sistema. É também chamado de currículo formal ou oficial. O currículo real é o currículo em ação. É aquele currículo que simplesmente acontece no dia a dia, na sala de aula. Como é que é o currículo oculto? O currículo oculto é aquele que está ligado às aprendizagens, tá? Implícitas. Aqui a gente vai colocar aí, por exemplo, as atitudes. Aqui a gente vai colocar o comportamento, beleza? Então, essas são ações específicas que a gente vai precisar se lembrar. Professor, e quando eu venho falar aí das teorias? Teoria é diferente. Teoria tradicional. Teoria tradicional é aquela que via o currículo como um documento rígido. E esse documento aqui, ele nos levava a isso aqui, ó, a manutenção da sociedade, que é a manutenção do status quo, do jeito que ela já está. Já a teoria crítica é uma teoria de questionamento. Essa teoria aqui, professor Carlinhos, além de questionar, é uma teoria que tem como pano de fundo o capitalismo, viu? Caraca. Aqui a gente vai falar sobre ideologia, sobre resistência. Uma dica aqui é que, ó, na teoria crítica que nasce
a manifestação do currículo oculto. E a teoria pós-crítica? Essa daqui é que vem falar pra gente do multiculturalismo. Além de falar do multiculturalismo, é ela que vem falar de etnia, de raça, tá? Bom, aqui é preciso a gente se lembrar de uma ação importantíssima. E qual que é aqui, ó? Olha essa questão quando ela falou assim pra gente, ó. Os currículos são produtores de sujeitos dotados de classe, etnia e gênero. Opa, de que teoria eu tô falando de currículo, então? Da teoria pós-crítica. Classe, quando eu falo de luta de classes, é crítica. Mas quando eu estou reconhecendo que existem diversas identidades, etnias, que existem outras culturas, eu tô falando da teoria pós-crítica, beleza? Hoje o que se espera é que nós temos um currículo prescrito que respeite esse multiculturalismo, que na realidade esse currículo também represente essas características. O papel do pedagogo, professor Carlinhos, é entender tudo isso aqui. Que reflexão. Verdade, o papel do pedagogo é entender isso aqui, porque que acontece? O sistema de ensino fala assim, ó, faça isso, mas o pedagogo entende a realidade e ele vai executar aquilo que é mais adequado para determinado contexto. O pedagogo ele precisa entender quais são as relações implícitas que influenciam em tudo isso. Para quê? Para que o currículo represente exatamente essa relação aqui, ó, pós-crítica, e é claro, faça uma crítica desse currículo aqui tradicional. Vamos resolver nossa questão então? Agora vai ficar bem simples. Nessa perspectiva, o papel do pedagogo na instituição de ensino deve ser de premiar os docentes que cumpram um cronograma estabelecido. Isso aqui eu estou falando só de currículo formal. Você está seguindo o cronograma, independente se o aluno aprendeu ou não, e eu vou acabar premiando? De jeito nenhum. Separar os alunos pelas diferenças de seus ritmos? De modo algum, gente. Separar os alunos, isso é segregar. Treinar os professores segundo aulas padrão, ou seja, as aulas têm que ser homogêneas, padrão? Não, né? Não. Incrementar a competição entre as diferentes disciplinas de currículos? Não, competição não, né, gente? Promover a discussão docente sobre o significado dos conteúdos do currículo? Perfeito. O professor não pode só sair reproduzindo o currículo, ele precisa entender o significado que isso tem. Em que isso vai ajudar o aluno? Como isso vai contextualizar aquela vivência? Então, aqui a gente vem falar que tudo aquilo que eu ensino para o aluno deve ter um significado efetivo, por isso o gabarito é a letra E, tá bom? Professor Carlinhos, vou deixar a próxima questão para você, então, tá bom? Fechou. Vamos lá, um dos grandes desafios da educação inclusiva. Olha aí, já sei qual é a temática da nossa questão. Educação inclusiva, beleza? E é desenvolver dentro da escola a prática de currículos adaptados para poder atender as diferenças da aprendizagem significativa, a qual se chega pela interação do sujeito com o objeto. A aprendizagem significativa supõe. Vamos lá, então aqui ele tratou de dois assuntos, professor William. Tanto de educação inclusiva, então eu vou colocar aqui educação inclusiva, que aí eu vou fazer uma reflexão sobre ela, quanto de aprendizagem significativa. Professor William, você gosta das cores azul, verde e laranja? Gosto. Eu acho linda essa combinação, sabia? Ah, azul, verde e laranja? Olha só que bonito. Sério, é uma harmonia essa marca. Mas, professor Carlinhos, eu não sei se você viu que a gente tem agora uma nova vinheta e tal, mas que tem um roxo agora. As cores estão mais ácidas, né? Tá parecendo o programa do Rodrigo Faro. Sério? Uhum. E você já viu também a entrada dos nossos vídeos ao vivo agora como é? Não. Sim, chegou ontem aí a equipe trabalhando, cara. Foi, não vi. Então, já deve ser inaugurada na próxima terça-feira. Galera, então, vocês aí na terça que estão... Na terça, na segunda já deve estar usada. Verdade. No Direito ao Quadrado. Então, no Direito ao Quadrado, vocês já devem ver aí nossa animação antes das aulas ao vivo. Uhum. Então, vai ser muito legal, vocês vão ver. Vai ser bem interessante. Vamos falar de educação inclusiva, abençoados. Olha lá na tela. Educação inclusiva é uma educação para todos. E ser uma educação para todos significa respeitar sua heterogeneidade. Por quê? As pessoas são distintas e é preciso entender sobre diversidade para garantir equidade. Na visão dada pela questão, a gente está tratando da ideia de valorizar isso, respeitando e garantindo currículos adaptados. Para quê? Para que eu possa ter aprendizagens significativas. O que é significativo? É aquilo que faz relação com a prática social do aluno. Por que, professor Carlinhos, tem que fazer relação com a prática social?
Porque quando faz relação, o aluno entende de verdade e proporciona transformação. Então, tem que fazer relação com hipertextos já construídos e desenvolver novos conhecimentos saindo de uma área de equilibração. Por isso eu quero uma nova aprendizagem que mude o jeito que eu tenho de aprender. E dentro de uma educação inclusiva, eu faço isso para garantir que todos aprendam. Beleza? Então, vamos entender como que é essa questão e o que ela traz para a gente. O grande desafio da educação inclusiva é desenvolver na escola prática de currículos adaptados que possam atender as diferenças na aprendizagem significativa, a qual se chega pela interação sistematizada e dirigida do sujeito com o objeto. A aprendizagem significativa supõe o quê? Então, o que ela está supondo? Letra A. Valorizar conhecimentos prévios dos alunos. Então, tem que valorizar aquilo que ele já tem, se envolver com a prática dele? Sim. Tem que adequar o trabalho de incorporação dos novos conhecimentos? Sim, o item já está certo, gente. É dar conhecimento ligado àquilo que ele já sabe para que ele possa transformar o espaço onde ele está inserido. Então, letra A está tranquilo. Seleção de livros e confecção de material ilustrativo dos temas? É errado. Isso não tem nada de significativo, se não faz relação com o que o aluno sabe. Exclusividade no uso da memorização? Memorizar e repetir não tem nada a ver com significância, mas sim com adestramento. Avaliação única com análise e comentário dos professores? Única não, se é heterogeneidade, todos devem ser respeitados. Análise dos resultados obtidos e reforço dos que apresentarem maior dificuldade? Essa ideia aqui, gente, análise de resultados, reforço, também de uma educação tradicional, longe da educação significativa proposta pela questão. Por isso, gabarito só pode ser a letra A, professor William. Passo para você. Última questão de hoje, pequenininha, ó. Vai falar de PPP para você ser feliz na sua vida aí. Então tá, vou falar um pouquinho de projeto político pedagógico, tá? Vamos fazer uma lembrança aqui pra galera do que é o PPP, né? E colocar aqui, desmistificar algumas coisas. O que é o projeto político pedagógico? Você pode encontrar na sua prova com outros nomes. Nós vimos isso aqui hoje, viu? Quais que são esses nomes aí do projeto político pedagógico? Bom, temos aí o nome proposta pedagógica, eu também posso ter esse nome, proposta pedagógica. Me manda, professor Carlos, esse é aquele que você fica mandando as coisas, né? Proposta pedagógica, me encaminha. Proposta pedagógica, ou então projeto pedagógico, beleza? Eu também posso ter esse nome sem nenhum problema, tá? Proposta pedagógica ou projeto pedagógico. Esses são os nomes que a gente pode seguir aí para a hora da sua prova também. E aí muita gente pergunta, e esse P aqui, que não tem o político, eu tô falando da mesma coisa? Sim, porque o Pzinho, gente, ele tá aqui, ó, só que ninguém consegue ver, ele está implícito. Toda proposta, todo projeto... É político também. É político porque ele é social, beleza? Todos eles são políticos porque eles são sociais. O projeto político pedagógico, ele tem que ser construído pela comunidade escolar. É a comunidade escolar, então, que deve construir essa proposta pedagógica e não há que se falar de outra pessoa, não, viu? Tem que ser a comunidade escolar. Nada de equipe gestora, nada de exclusão de algum segmento da escola. Todos eles é que devem participar aí da construção da proposta pedagógica. Bom, a comunidade escolar deve participar? De que forma, professor, que ela deve participar da comunidade escolar? Efetivamente, tá? Ah, professor, mas na prática não é assim. Esquece a prática. Vamos levar aqui para a teoria, beleza? A proposta pedagógica, ela tem que ser um documento vivo. Vamos colocar aqui, ó. Documento vivo. O que é um documento vivo? Não pode ser engavetado de jeito nenhum. Tem que ser um documento que tem que ficar em cima da mesa. Para todo dia, todo mundo estar de olho no projeto político-pedagógico. Para que ele possa orientar todas as ações da escola. Para que ele possa orientar as ações dos docentes, dos demais profissionais da educação. Muitos perguntam se o projeto político-pedagógico ele tem que ser rígido ou flexível. Gente, ele tem que ser um documento altamente flexível, porque ele vai se adequar às diferentes realidades. E aqui, nessa flexibilidade, é que mora a validade do PPP. Ele não tem uma validade. Ah, eu escrevi o PPP hoje, ele vale até daqui 5 anos. Não, gente, ele tem que ser revisto a qualquer momento. Alterou hoje a minha comunidade escolar, ela tem alguma característica distinta, então vamos alterar o nosso projeto político-pedagógico, sem nenhum problema. Tudo tem que estar de acordo, então, com essa realidade, tá? Além disso, professor Carlinhos, é preciso a gente lembrar de uma outra coisa quando a gente vem falar do projeto político-pedagógico, que é o que Ilma Passos Veiga chama de princípios. Isso aqui é bastante importante ali para a hora da sua prova, porque mesmo que não caia de forma direta os princípios, mas eles ajudam a entender melhor esse documento, como ele deve ser construído. O projeto político-pedagógico deve ser pautado pela igualdade. A igualdade do quê? A igualdade das questões ligadas ao quê? A igualdade. Igualdade das condições de acesso e permanência.
Eu tenho também a liberdade. E que liberdade é essa? A liberdade, eu estou falando aqui das concepções pedagógicas, a autonomia que as escolas elas terão, e essa autonomia já está conferida lá desde a Constituição Federal. Eu tenho também um princípio aí que é da qualidade. E aqui eu estou falando da qualidade, existe a qualidade formal e existe a qualidade social, tá? E uma Passos Veiga vem falar que elas são indissociáveis. E eu ainda tenho mais um, que é o princípio do quê? Igualdade, liberdade, qualidade. Eu tenho um princípio da gestão democrática. Um projeto político-pedagógico, ele precisa ser construído democraticamente. Por isso a gente falou aqui, ó, de comunidade escolar. E ainda tenho mais um, que é a valorização do magistério, de acordo com Ilma Passos Veiga, tá? Valorização do magistério. Essa valorização do magistério está ligada aí à formação dos nossos docentes, à formação dos nossos professores que vão atuar diretamente ali com o aluno. Essas são as características do projeto político-pedagógico dispostas por meio de Ilma Passos Veiga e também de acordo com os nossos documentos. Por exemplo, a LDB ela fala da proposta pedagógica, tá? A importância, a obrigatoriedade dos profissionais de educação que devem participar. Lembrando, o PPP está disposto em todas as legislações, gente. Ela sempre tem presente em algum momento ali de cada legislação. As decentes vão tratar delas, a LDB vai tratar delas, a gente vai ter isso pelos aspectos teóricos. Então, você tem que entender no seu edital onde é que isso está, para que você possa fazer todas as relações, tanto dos aspectos legais quanto dos aspectos teóricos sobre esse tema, beleza? Fechou! Vamos fazer nossa questão agora? Olha só. Dentro da escola, a elaboração coletiva do projeto político-pedagógico é a oportunidade para se iniciar o processo de gestão democrática. O PPP não deve ser um discurso vazio, devendo representar a realidade escolar, suas características, qualidades e desafios, oportunizando a gestão democrática. Entende-se por gestão democrática uma gestão que faz o quê? Vamos lá. Que seja fundada na tradição? Não, né, gente? Porque tradição é o quê? Tradição é as pessoas não participarem. Tradição é a elite continuar tomando as decisões. Então não é tradição. Atenda aos interesses dos planos e objetivos externos. Externos não, tem que ser os objetivos da comunidade escolar. Leve em conta a corresponsabilidade? Perfeito. Corresponsabilidade coletiva. Co significa que é híbrido, ou seja, a responsabilidade é de todos. Se fundamente em hierarquias bem delimitadas, uns mandam, os outros obedecem? Não. Se articule pela homogeneidade, várias vezes eu falei hoje aqui para vocês que é a heterogeneidade. Gabarito é a letra C, e vocês viram que não são questões complexas, mas são questões que você precisa prestar atenção, e eu tenho certeza que você vai conseguir ser aprovado. A gente fez aqui um resumo de cada uma dessas temáticas para ajudar você nessa preparação. Também estude dessa forma, você vai evoluir muito. Do lado de cá, a gente está fazendo a nossa parte. Do lado daí, você faz a sua e eu tenho certeza que o resultado só pode ser a sua aprovação. A gente fica por aqui e te encontra na sua posse. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e coloque aí no comentário. Você gostou do vídeo? Gostou? Qual banca que você quer que a gente faça? Deixa aí que a gente vai ler todos eles, tá bom? Tchau, tchau.